Então, boa noite a todos, com a graça e a paz bendita do nosso Deus em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor ele nos permite de podermos estar vivos e assim louvar Ele, como diz o salmista, todo ser que respire, que vive, louve ao Senhor. Nessa noite, meu querido, meu amado irmão, eu quero te convidar para nós cultuarmos ao nosso Deus e nós, nesse momento, nos concentrar inteiramente na adoração a Deus. Sei que em volta de nossas vidas, famílias, nós estamos passando por momentos de aflições, de tensões, mas nesse momento eu te convido para que você possa deixar todas as tuas preocupações e colocar inteiramente diante do Senhor Deus. Eu quero te convidar nesse momento para nós fazermos a leitura lá no Salmo. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 122. Amém? Aonde nós iremos fazer a leitura do versículo 1. Salmo 122. E a palavra do nosso Deus, ele nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa leitura parece um tanto atípica, devido às nossas atividades, né, que tínhamos em nossas congregações, e muitos, né, quando diziam, vamos à casa do Senhor, muitos se alegravam, mas também tinha aqueles que se esquivavam e não participavam, não gostavam de ir. Mas agora aqui nós estamos, devido a esse Covid-19, essa situação de proliferação desse vírus, impedidos de estarmos em nossas congregações. Talvez essa palavra agora soe com um ar de saudades, porque uma altura dessa nós já estávamos, pelo menos a maioria, já adentrado ao templo, orado, né, e buscando a presença do Senhor. Mas eu quero lhe dizer que você, meu irmão, você, minha irmã, nós que somos servos em Cristo Jesus, somos templo santo do Espírito Santo, e nós somos a verdadeira casa de Deus, aonde o Senhor Deus habita. Então, por isso, não é estranha essa leitura, porque nós somos templo santo de Deus. Então, nós vamos agora em uma só fé, um só propósito, em um só Deus, em uma só profissão de fé, sabe, colocar nossas vidas diante do Senhor e louvar a Deus. E nós vamos ser os verdadeiros templos cultuando o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão aqui conosco, e eu quero nesse momento convidar-lhes para que nós possamos orar, apresentar a nossa vida ao Deus do céu e pedir a sua direção, e que Ele possa falar aos nossos corações de uma forma muito especial. Soberano nosso Deus e amado Pai, nesse momento, ó Deus, eu uno a minha fé com a fé dos nossos irmãos e daqueles que também estão nos ouvindo e nos assistindo. Primeiramente, Senhor, eu quero, como ministro do Evangelho, pedir perdão pelos nossos pecados, porque reconheço que somos pecadores e falhos e carecemos das tuas misericórdias todas as horas de nossas vidas. E eu te peço perdão em nome de Jesus. Quero te apresentar as nossas vidas neste momento, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado, voltado para te adorar em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e que as nossas vidas, Senhor, sejam ofertadas a Ti como sacrifício santo e agradável a Deus. E que nós possamos, através da nossa vida, glorificar o Teu nome. Eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoe, esteja conosco
em cada lar, em cada família e em cada coração, para a glória, honra e louvor do teu nome. Assim eu te oro, Papaizinho Santo, e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Mas nesse momento eu quero convidar você para nós meditarmos na bendita palavra do Senhor. E eu quero, antes, convidar para você que nos ouve, que nos assiste, a fechar os seus olhos. E nesse momento peça a Deus que Ele possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para receber a sua palavra como instrumento de vida para nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós já apresentamos o trabalho, nós já nos apresentamos nossas vidas, mas mais uma vez, humildemente, eu me apresento diante do Senhor para te pedir, Senhor, as tuas misericórdias sobre a minha vida, que o Senhor venha estar me capacitando, ó Deus, para transmitir a tua palavra a todos os amados que nos assistem nessa noite, e que, pela ministração da palavra, o Senhor venha estar edificando vidas e salvando vidas para o teu reino, e que tudo que seja feito, seja feita para a tua glória, honra e louvor. Assim eu te oro, Pai Santo querido, e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, eu quero abrir 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 4 ao verso 7, no qual nós estamos discorrendo nessa mensagem de hoje, que diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o nome do nosso Deus, e que o Senhor nos abençoe com sua palavra, hoje e eternamente. E eu quero trazer uma palavra para os amados irmãos que tem por título As Características do Amor. E essas características, elas são encontradas em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Ministramos no domingo passado, no versículos 1 e 3, onde falamos que o amor é o mais excelente do que o dom de línguas, do que profecias, conhecimento, fé e de qualquer ato de auto-sacrifício por autopromoção e autoglorificação. E que nossas vidas cristãs têm que ter base o amor genuíno e verdadeiro, que emana exclusivamente de Deus e não da religião e de religiosidade. Nesse sentido, é possível ao ser humano expressar tal amor? Claro que sim. Esse amor genuíno é possível em suas criaturas, devido ao homem ter sido criado como portador da imagem divina. De acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aonde nos fala do princípio da criação de Deus, está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No entanto, com a queda, essa imagem ficou desfocada devido ao pecado, mas pela graça de nosso bom Deus, restaurada pela fé na pessoa do Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! Mas como identificar esse amor
nos homens diante de tanto mal e maldade entre os seres humanos? Talvez você possa estar se perguntando. Para isso, precisamos conhecer as características do amor e também experimentá-lo, pois, para Olavo Ribeiro, o amor não é apenas um conceito, mas ação sacrificial. O amor é dinâmico e ativo e não algo estático. Não se expressa apenas com palavras, precisa ser demonstrado. Por isso, tal experiência e conhecimento se faz necessário, mas dificilmente conheceríamos o amor verdadeiro se o mundo não tivesse conhecido a Jesus Cristo. Aleluia! Pois nele e em sua vida, obra, ministério, morte e ressurreição, encontramos todas características do verdadeiro amor. E a partir dele, e somente dele, podemos, pela fé, demonstrar essas características pela graça de Deus Pai. E o apóstolo Paulo descreve nestes versículos de 4 a 7, de forma vívida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que seguíssemos seu exemplo de amor. Mas alguém possa estar em dúvida desse amor, talvez se indagando nesse momento, mas as Escrituras nos respondem de forma impactante e dramática diante da nossa lástima situação causada pelo pecado. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas de acordo com Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. As Escrituras nos provam cabalmente esse amor de Deus e podemos olhar para a cruz, para Cristo, para o seu Cristo, para o nosso Cristo, que morreu ali em favor de nós pecadores. Deus, diante de sua justiça e santidade, poderia ter nos punido, destruído toda a raça humana, mas nos amou, como o apóstolo João descreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glórias! João 3,16. Mas agora nós passaremos a demonstrar como o amor de Deus se personifica em Jesus Cristo, para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Primeiramente, eu quero demonstrar como é visto pelo aspecto da paciência. Abra 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Ele vai nos falar sobre essas características primeiras que nós iremos observar. O amor é sofredor, ele é benigno. Amém? Então, quando nós olhamos para a paciência ela é sofredora, como um ato de bondade também, por isso é benigno. Preste atenção naquilo que um teólogo chamado Wang, ele fala sobre esse aspecto do amor. Ser ativamente paciente é sinal da presença do Espírito Santo. E quais são estas evidências? De acordo com Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ainda, o mesmo autor diz que é evidência de uma vida de santidade. A questão da paciência. Quais sejam essas evidências? De acordo com Efésios 4:2,
vai nos dizer: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ou seja, uma pessoa bondosa, realizar ato de bondade e de misericórdia, demonstra o caráter de Deus. Além disso, encontramos mais 3 coisas que o amor não faz. Não é invejoso, não trata com leviandade, ou seja, não se vangloria e não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha. Não temos espaço para falarmos de todas as características do versículo 4, mas quero discorrer sobre 2 em particular. Primeiro, a paciência e segundo, a benignidade. O que é a paciência, meu amado e meu irmão? A paciência, ela é uma virtude de quem suporta os males e incômodos sem queixuras nem revolta. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos aponta para este caminho. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é a benignidade, que se compraz em fazer o bem. Mateus 5, versículo 7, nos aponta para este caminho. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A paciência é uma virtude que nós encontramos no ser divino. Quando nós olhamos para Cristo, quanto paciente ele não foi, quanto bondoso e misericordioso ele não é. Essa é uma característica que nós encontramos no esboço do amor de Deus, que é transferido para cada filho e filha na fé em Cristo Jesus. Segundo aspecto que nós encontramos no versículo de número 5, não desonra aos outros. Olha que coisa maravilhosa, vamos ler o que o versículo 5 vai nos falar ainda. Não se porta com indecência, nem busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então isso aqui nos mostra e nos demonstra que nós não devemos desonrar aos outros, como muito bem explicitado por Olavo Ribeiro. O amor não maltrata. O verbo significa comportar-se de modo indecente ou vergonhoso, comportar-se de modo inconveniente ou inapropriado, algo que não se harmoniza com a devida, e assim é uma coisa vergonhosa, desonrosa e indecente. Vejamos mais de exemplos obtidos de Jesus Cristo, ainda olhando para esses aspectos no versículo de número 5, não procura seus interesses. Eu olho nesse momento para a humanidade que vive de interesses próprios, pessoas que não olham para o outro, que não ligam para o seu próximo, porque estão mais preocupados consigo e com seus interesses próprios. Filipenses 2, versículos 5 ao 7, nos aponta para este caminho encontrado, visto e testemunhado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vejamos o que as Escrituras nos fala em Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. Este é um grande exemplo altruísta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que devemos seguir. Não devemos viver nossa vida em prol de interesses próprios e interesses particulares, mas nós devemos nos preocupar uns para com os outros. E aqui nós temos esse exemplo maravilhoso. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se e veio em forma de homem e se humilhou e serviu a todos nós. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Esse é um sentimento que nós, seus servos, devemos cultivar noite e dia e aprendermos o princípio da graça de Deus no serviço uns para com os outros. Servir a Deus e servir ao próximo. Outro aspecto ainda do versículo número 5 é que diz que não se irrita facilmente. Então veja bem as características do amor no versículo 5. Não procura seus interesses próprios, não se irrita facilmente, porque nós temos uma característica irritante. Nós não podemos ouvir, às vezes, um irmão cantar, se não agrada, se não é agradável aos nossos ouvidos, logo nós nos irritamos. Se o culto não vai bem, a gente se irrita. Se o louvor não vai bem, muitos irmãos se irritam. E se esquece que o louvor e quem canta, quem adora, não adora para o irmão, mas para Deus. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus não foi provocado pelos fariseus, pelos saduceus, e ele amavelmente o respondia, certo que com palavras muito sábias, muito bem colocadas, que faziam os seus opositores se calarem. Nós temos de ter paciência, devemos exercitar a paciência para evitar a ira, porque esses são frutos espirituais do Espírito Santo, paciência. Mas se nós expressamos ira, se nós, utilizamos da ira todas as horas, nós estamos indo num caminho diferente dos frutos espirituais. A Bíblia ainda diz: irai-vos e não pequeis. O que é isso, irmãos? Nós não vamos sentir ira? Vamos sim, irmãos. Tem situações que chegam diante de nós, quando o irmão não quer ter uma vida de oração, quando o irmão não quer ter uma vida de leitura da palavra, o pastor se ira, mas a gente não peca, nós vamos com amor, exorta e diz o caminho que deve ser corrido, que deve ser percorrido. Outra coisa que nós encontramos no versículo de número 5 é que não guarda rancor. Irmãos, nós vivemos por causa desta ira, muitas das vezes, a pessoa se ira com o irmão e acaba guardando rancor no coração. A ira, não irai-vos, irai-vos, mas não pequeis, é que a palavra de Deus diz. Mas quando essa ira, ela vem com pecado, consequentemente vai criar um rancor no coração do servo de Deus. E com esse rancor, uma semente de amargura que vai lhe levar à destruição, a um sofrimento, a um caminho tortuoso. Olhemos para o exemplo de Jesus Cristo na cruz, diante de seus acusadores e de seus assassinos, rogou a Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa atitude altruísta de Jesus Cristo, de não guardar rancor, é que nós devemos cultivar na nossa vida, para que sejam frutos distribuídos entre nossa família, entre nossos irmãos, entre nossa sociedade, para que com testemunho, quando as pessoas nos vejam, possam dizer: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, não tem mágoa, não tem rancor no coração e sabe perdoar. Porque Jesus disse ainda que havia uma marca que iria caracterizar os seus servos e os seus discípulos. Qual característica era essa a que nós estamos discorrendo, que é o amor? Terceira coisa
que eu quero falar sobre a característica do amor. O amor não tem prazer no mal, mas com a justiça. Leiamos o versículo de número 6, que vai nos falar essa realidade, nos apontá-la. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Para Wang ainda, comentando esse versículo, ele diz que o sofrimento e as injustiças infligidas a outros não pode ser fonte de alegria, mesmo que esses outros sejam adversários. Irmãos, como é triste quando você vê irmãos se alegrando com o mal que o irmão está passando. Como é triste você ver o irmão tendo prazer quando o irmão está passando por um sofrimento e até mesmo por uma desgraça. Como é triste ver um irmão torcer para o mal, sabe, do outro irmão ou do próximo. É muito triste. Mas esse não é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não tem prazer no mal, mas folga com a justiça. Aqui podemos apontar ainda 4 categorias de mal. O mal é, em primeiro lugar, tudo que se opõe ao bem, tudo que prejudica, fere e incomoda. Segundo, calamidade, infortúnio e desgraça. Terceiro, danos, estragos e prejuízo. Quarto, qualquer estado mórbido, como a lepra, a raiva, a tuberculose, etc, etc e etc. Então, queridos, mas tem muitos irmãos que torcem para a desgraça e o mal do próximo. Essa é uma pessoa que ainda não nasceu de novo, se assim age. É uma pessoa que ainda não entendeu o propósito de Deus na vida do ser humano. Deus quer arrancar tudo isso que nos causa esse impacto negativo quando nós olhamos com alegria o prejuízo, o mal, a aflição na vida do outro. Nós devemos, querido, quando vê um irmão e até mesmo um inimigo sofrer, chorar por ele e clamar por ele, porque a Bíblia diz que devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Meu irmão, tire qualquer mal, qualquer rancor do seu coração, lance, sabe, posse dessa palavra, arrependa-te nesse momento, se você tem alguma mágoa. Nesse momento, peça a Deus para o Senhor te libertar dessas correntes espirituais e dessa cadeia que te aprisiona. Deus grandes coisas quer fazer na vida de muitos servos, mas Deus não usa porque estão cheios de mágoas e cheios de semente de amargura. Te liberta em nome de Jesus. E nesta hora, queridos, você que me ouve, pode estar se perguntando: onde está Deus se o amor não tem prazer no mal diante desse mal chamado Covid-19, dentre muitos outros? Onde está Deus? Possa ser a indagação de muitas pessoas no Brasil afora, dentro das igrejas, nos lares. Onde está Deus? O pregador poderia se calar diante desta pergunta, mas a resposta é óbvia. Deus está onde o homem não quer encontrá-lo. Deus está no Evangelho, no seu Filho amado, aleluia. Deus não está nas riquezas materiais, na prostituição, no adultério, no roubo, no assassínios, na corrupção, nas drogas, na idolatria, no ateísmo. Deus não está nesses lugares. Deus está em Cristo Jesus. Aleluia! Você que me ouve, entende? Por isso que a falta
Por isso que falta, queridos, tanto amor no mundo. As pessoas até querem o amor verdadeiro, mas estão buscando nos lugares errados. Em que lugar, queridos, você está buscando Deus? Em Cristo? Na palavra do Senhor? Ou nessas coisas aonde não encontramos e nem achamos o Senhor? E em quarto lugar, como característica do amor, nós encontramos uma síntese do que já foi falado, que pode ser descrita com a palavra perseverança. Olha comigo o versículo de número 7 de 1 Coríntios capítulo 13. E tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia! Pois o amor, queridos, tem essa característica que não é uma coisa humana, é do sobrenatural de Deus. E só consegue isto quem tem Deus, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos e amados irmãos, mais uma vez eu os afronto, eu me afronto. Nós temos suportado os nossos irmãos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. Nós temos suportado, nós temos crido, nós temos esperado com afinco, com perseverança, com fé em nosso Deus bendito, que vive e reina para todos sempre. Ainda para Olavo Ribeiro, ele diz que o amor está disposto a tudo, no sentido de sacrificar-se por Deus e para o benefício do outro. O amor não desiste, o amor é forte, é invencível o amor. E quando nós olhamos para Cristo, ele é a personificação de todas estas características. O amor não desiste. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Tantas vezes, quando ele nos chamava, quantas vezes eu me lembro que Jesus tocava, falava no meu coração, mas eu resistia. Mas Jesus continuou firme, queridos, sabe, falando comigo, me buscando de toda forma, até um dia que ele quebrantou o meu coração e eu entreguei a minha vida a ele. Eu sei que você também, o Senhor nunca desistiu de você. Nós temos de tomar esse exemplo. Não desista da sua esposa que ainda não serve. Não desiste do seu marido que ainda não é servo. Não desiste do seu filho ou dos seus filhos que ainda não é servo. Filhos, não desistam dos seus pais que ainda não são servos. Não desistam dos amigos que ainda não são servos. Continuemos falando do amor de Deus. Continuemos sendo esse toque-toque do Senhor no coração deles. Convidando, falando e testemunhando poderosamente sobre o amor de Deus. Queridos, nós precisamos fazer isso com urgência. O mundo está sofrendo as dores de parto. E se nós não nos despertarmos para esse testemunhar, muitos dos nossos que amamos irão perecer, irão sofrer na eternidade do inferno. Despertemos desse sono profundo que não nos faz falar do amor de Deus. Ó soberano Deus, nos ajude, Senhor. Use da tua graça bendita, ó Deus, para que nós possamos ser testemunhas fiéis, falar do teu amor para aqueles que nós amamos, e que possamos, pela tua graça, alcançá-los
Deus bendito e santo, em nome de Jesus. Por fim, queridos, concluímos que as características do amor vista em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, são uma personificação de Jesus Cristo, descrita pelo apóstolo Paulo em contrastes com a atitude da igreja de Corinto, mas pode contrastar com a minha e a sua e as nossas atitudes, caso estejamos vivendo contrário ao amor de Deus em Cristo Jesus. E eu ainda quero te dizer que a vacina e o remédio contra o Covid-19 e todos os males que assola a humanidade está no amor de Deus em Cristo Jesus. Lhe convido nesse momento, a você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que você venha recebê-lo. E se você deseja receber Jesus nessa noite, irmãos, ou talvez você que esteja desviado, se reconciliar, faça essa oração comigo. Se ajoelhe nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. E orem. Repita comigo essas palavras. Querido Senhor Jesus, eu sou grato por teres morrido na cruz por mim, para pagar pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus erros. Agora eu te recebo em meu coração como meu Salvador e meu Senhor. Confio em tua promessa de fazeres de mim um filho de Deus. Creio que tu me darás força diariamente para viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em teu nome, eu te oro e por fé te agradeço. Amém. Querido, se esse foi o desejo do teu coração, de receber Jesus, de se reconciliar com o Pai, então busque a liderança da igreja, busque a liderança eclesiástica e fale da atitude, do posicionamento que você tomou, para que a igreja possa te ajudar, para que os líderes possam te ajudar, para que os pastores possam te ajudar, você que está nos ouvindo. Qualquer coisa, podem enviar mensagem para mim, que estarei aberto para orientá-los e, quem sabe, até pastoreá-los. Amém? Então, vamos concluir. Eu quero orar mais uma vez. Uma oração final agradecendo ao Senhor. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te exaltar e engrandecer o teu santo e amado nome, por nos dar a oportunidade de nós fazermos essa explanação em relação às características do amor. Se nós, ó Deus, não tínhamos vivido até então essas características, mais uma vez, eu te peço perdão em nome de Jesus. E que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, pelo teu Santo Espírito, possa nos ajudar a viver e a ter e a testemunhar essas características. Que nós possamos viver em um verdadeiro amor, que não vem de sentimentos humanos, mas é produzido pela fé no teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por toda essa semana. Continue conosco, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Nos fortaleça na força do teu poder e que nós sejamos impulsionados por esse poder, que é o amor de Deus derramado em Cristo sobre a humanidade, para vencermos o Covid-19, vencermos todas as moléstias, todo o mal no mundo e para vencer as nossas dificuldades nas nossas próprias vidas. Assim eu te oro, Pai Santo e querido, te rogando uma bênção especial sobre o teu povo, sobre os nossos amigos, parentes, irmãos, enfim, ó Deus, a todos que possam nos ouvir por essa transmissão.
Assim eu te oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus.